Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Em Brasília, meio-dia. Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional. Boa tarde, eu sou José Carlos Andrade. Eu sou Márcia Dias e você confere com a gente as seguintes notícias. Decisão do Supremo de negar habeas corpus a Lula repercute na imprensa internacional. Venezuelanos começam a ser acolhidos em São Paulo. Popularidade do presidente Temer se mantém estável em relação à última pesquisa da CNI. Incêndio em presídio de município gaúcho deixa 5 mortos. Desmatamento da Amazônia caiu 20% em 6 meses. País sofre com falta de mais 3.000 leitos de UTIs neonatal no Sistema Único de Saúde. União Europeia rastreia 65 mil traficantes de pessoas. No esporte, Vasco e Cruzeiro ficam no 0-0 e Grêmio goleia na Libertadores. Nos acompanhe também pelo site radios.ebc.com.br. Começamos o Repórter Nacional com a decisão que decidiu que o ex-presidente Lula pode ser preso após os recursos na segunda instância da Justiça Federal. A decisão de rejeitar o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou para o último voto. Coube à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, desempatar o julgamento, que durou quase 11 horas. A defesa de Lula pretendia garantir que o ex-presidente ficasse em liberdade até o fim de todos os recursos em última instância, o chamado trânsito em julgado. Mas a maioria dos ministros entendeu que autorizar a prisão após a condenação em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência. O primeiro a votar foi o relator Edson Fachin, contrário ao habeas corpus, por entender que a condenação de Lula não tem nenhuma anormalidade. Haveria no ato indicado como coator ilegalidade ou abuso de poder? Sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator, e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Em seguida, Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto e abriu divergência, se posicionando a favor do habeas corpus. O ministro avaliou que, em situações em que não existem riscos para o andamento do processo, uma eventual prisão só pode ocorrer após a condenação na terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça. Mesmo assim, ele considera fundamental os juízes justificarem cada pedido de prisão. Além disso, para Gilmar Mendes, a autorização para a prisão não significa que todos devem obrigatoriamente ser presos. Entendi que o início de cumprimento da pena não dependia do trânsito em julgado da condenação, simplesmente. Havia a possibilidade de imediata execução. Repita-se, sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. O voto mais esperado era o da ministra Rosa Weber, que em 2016 foi contra a prisão após a segunda instância e admitiu que pode manter esse posicionamento quando o Supremo julgar 2 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, que pedem para a Corte revisar a autorização da prisão após a segunda instância. No caso do habeas corpus para Lula, Rosa Weber acompanhou a decisão da maioria. Eu enfrento este habeas corpus nos exatos termos que fiz em todos os outros que desde 2016 me têm sido distribuídos, reafirmando que o tema de fundo, para quem pensa como eu, há de ser sim revisitado, mas no exercício do controle abstrato de constitucionalidade, vale dizer, nas ADCs da relatoria do ministro Marco Aurélio. Como a ministra comentou, o ministro Marco Aurélio Mello é o relator das 2 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade. Desde o ano passado, Marco Aurélio Mello pede sem sucesso para a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, agendar a votação dessas ações em plenário. Nessa quarta-feira, o ministro avaliou que a estratégia de julgar o habeas corpus sem analisar as ADCs causou desgaste para o Supremo. Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior. Sim, ministro. Nós temos 217 ações com liminares pendentes e, neste caso, havia o habeas corpus julgado, as medidas cautelares aqui julgadas e um ARE
com repercussão geral reconhecida. Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria apequenar o tribunal. Não foi isso. Eu não penso dessa forma. Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa. Votaram contra a concessão de habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia, enquanto os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello foram favoráveis ao habeas corpus. No fim do julgamento, os advogados de Lula não quiseram falar com a imprensa. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Nos Estados Unidos, a decisão do Supremo teve repercussão nos principais jornais. A correspondente Leandra Felipe tem os detalhes. Na edição de hoje, o New York Times trouxe a manchete: Lula, ex-presidente do Brasil, pode ser preso, define o tribunal. A reportagem disse que coube ao Supremo responder uma pergunta crucial: em que ponto no processo de apelação o réu pode ser preso? Já o Washington Post destacou: o Supremo do Brasil decide que Lula deve ser condenado à prisão antes de continuar apelando. A reportagem retratou a pressão contra e a favor o habeas corpus de Lula, nas mais de 10 horas de julgamento, e destacou o voto da ministra Carmen Lúcia. O The Wall Street Journal traz a seguinte manchete: Suprema Corte do Brasil rejeita pedido do ex-presidente Lula para evitar a prisão. O jornal também contextualiza que o caso dividiu o país e colocou à prova 3 décadas de democracia. O jornal impresso e portal de notícias USA Today publicou: ex-presidente Lula pode ser preso por condenação por corrupção. A NBC News, uma das principais emissoras de TV aberta do país, também repercutiu a divisão da sociedade brasileira sobre o caso. A capa do site da rede CNN destacou: ex-presidente Lula perde luta para adiar a prisão. A rede Fox News, emissora reconhecidamente republicana e principal concorrente da CNN, disse que o maior tribunal do Brasil decidiu contra Lula a favor da prisão. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. O julgamento também repercutiu na imprensa europeia, como conta Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Na Europa, o jornal espanhol El País diz que, salvo reviravolta de última hora, o que é sempre possível, num país imprevisível como o Brasil, Lula estará atrás das grades na semana que vem. Grandes jornais europeus, como o francês Le Monde, o britânico The Guardian e o português O Público, destacam que, mesmo preso, Lula poderá fazer campanha, pelo menos até o mês de agosto. A imprensa estrangeira vê o Brasil como um país dilacerado pela polarização entre os pró e anti-Lula, venerado como um semideus para alguns, o pior bandido da humanidade para outros, escreve o jornal francês Le Monde. Lula sofreu uma derrota apertada no Supremo. E ainda nesta edição do Repórter Nacional, você vai ficar sabendo quais serão os próximos passos da defesa de Lula. Agora 12:08. Venezuelanos começam a deixar Roraima para serem abrigados em São Paulo e Cuiabá. Na capital paulista, desembarcam nesta quinta-feira 116 imigrantes. Amanhã, 69 venezuelanos serão acolhidos na cidade de Cuiabá e outros 83 em São Paulo. Saíram esta manhã de Boa Vista 116 venezuelanos rumo a São Paulo. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. A distribuição considerou o perfil dos imigrantes e das cidades que vão receber os venezuelanos. São Paulo, por exemplo, estão indo principalmente os imigrantes solteiros. Eles já saíram de Roraima com documentos brasileiros, como carteira de trabalho e cartão do SUS. Antes de deixar Boa Vista, os imigrantes também passaram por um processo de avaliação dos documentos de imigração, fizeram exames médicos e foram vacinados. Amanhã, um outro grupo de venezuelanos irá para Cuiabá e para São Paulo. Com o início da distribuição dos imigrantes pelo país, a situação deve melhorar em Boa Vista. Nos últimos 2 anos, o município recebeu cerca de 38 mil venezuelanos, o que corresponde a mais de 10% da população local. Da TVNBR de Boa Vista, Luana Karen. Incêndio em presídio do Rio Grande do Sul matou pelo menos 5 pessoas na madrugada de hoje.
Um incêndio matou pelo menos 5 detentos e deixou outras 9 pessoas feridas na penitenciária estadual de Rio Grande, a cerca de 320 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre os feridos está um guarda penitenciário, segundo informações da SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com a SUSEP, o fogo começou por volta das 3h30 desta madrugada e atingiu parte de 2 pavilhões, onde ficam os 165 presos do regime semiaberto. Equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Grande e do SAMU foram acionadas. As causas do incêndio são investigadas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. A polícia de 3 estados do Nordeste investiga a execução de um capitão da PM em Sergipe. Os detalhes com Josafá Neto, da Rádio UFES de Aracaju. O capitão Manuel Oliveira, de 42 anos de idade, foi executado com mais de 30 tiros durante uma emboscada na rodovia que liga os municípios de Porto da Folha e Monte Alegre, no sertão de Sergipe, a 180 quilômetros de Aracaju. O crime ocorreu no início da noite desta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, homens armados em 2 veículos pararam o carro do PM, efetuaram vários disparos contra o capitão, que não reagiu à ação dos bandidos. Um dos carros utilizados pelos criminosos foi incendiado próximo ao local do crime, que aconteceu a poucos quilômetros da sede da Companhia de Caatinga de Sergipe. O caso também mobilizou as polícias de Alagoas e da Bahia, sendo que a investigação está a cargo do Complexo de Operações Especiais de Sergipe, o COP. Desde as primeiras horas após o crime, a Secretaria de Segurança Pública realiza uma ampla operação na região para tentar localizar os assassinos do oficial. Manuel Oliveira comandava a companhia especializada em operações especiais em área de Caatinga de Sergipe desde a sua criação há quase 10 anos. Bacharel em Direito, o oficial da Polícia Militar era casado e também deixa 3 filhos. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Bebel para desarticular esquema internacional de tráfico de drogas que utilizava mulas, pessoas aliciadas para transportar bagagens com drogas, em voos no Aeroporto Internacional de São Paulo e em Guarulhos. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão temporária e 6 de busca e apreensão em Santa Catarina e outros 3 no Rio Grande do Sul. Cerca de 40 policiais participam da ação. As investigações começaram em janeiro de 2017 com a prisão de 2 passageiras que traziam drogas nas bagagens. Com isso, foram reunidas informações e documentos que permitiram localizar e acompanhar os integrantes da organização criminosa. A quadrilha atuava em Florianópolis, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Bebel é o nome dado a quem alicia as mulas. A União Europeia rastreia mais de 65 mil traficantes de pessoas. Nós voltamos com a Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Os funcionários das Forças de Segurança Europeias rastreiam atualmente pelo menos 65 mil traficantes de imigrantes no continente europeu. Esse número é o dobro do registrado no auge da crise migratória há 3 anos. Segundo a Europol, a agência policial da União Europeia, apesar da queda do número de pessoas que conseguiram atravessar o Mediterrâneo desde 2015, quando foi registrada a mais grave crise migratória desde a Segunda Guerra, a demanda de traficantes de pessoas continua enorme e gera bilhões de euros. Problema em radar da aeronáutica afeta voos em aeroportos do Rio de Janeiro. Ao vivo, as informações com Lígia Souto. Lígia, boa tarde. Oi, Márcia, muito boa tarde para você. Pois é, uma instabilidade, né, no sistema de visualização no radar da aeronáutica que afetou aí os aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Foi uma manhã complicada, mas o Departamento de Controle do Espaço Aéreo acaba de informar que as operações já foram normalizadas e o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea segue aí adotando as medidas necessárias para regular aí o tráfego aéreo. Então, por causa dessa instabilidade, desse problema no radar, foi necessário a adoção de um procedimento de segurança, né, que estabeleceu uma distância maior entre as aeronaves em voo na área de controle aqui do Rio de Janeiro, né, o que incluiu o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e também o Santos Dumont. Essa medida acabou impactando, ampliando o tempo entre os pousos e decolagens. Segundo a concessionária Rio Galeão, que administra o Tom Jobim, a instabilidade
fez com que o aeroporto entrasse em operação convencional desde das 8h17 da manhã e até as 11 horas da manhã, 20 voos registraram atrasos. A Rio Galeão informou que reforçou as equipes de atendimento e segurança nos terminais para orientar os passageiros. E já no Santos Dumont, até esse mesmo horário, às 11 horas da manhã, 3 voos apresentaram atrasos. A Infraero informou que o problema causou reflexos também no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde 9 voos aguardaram aí a autorização para decolar aqui para o Rio de Janeiro. Segue com vocês. Obrigada, Lígia. Agora em Brasília, 12h15, nós voltamos a falar da decisão do Supremo de negar habeas corpus a Lula. Lucas Por Deus Leão traz agora os próximos passos em relação à defesa do ex-presidente. Lucas. Olá, Zé Carlos. Mesmo com o Supremo negando o habeas corpus ao ex-presidente Lula, a prisão dele não é imediata. Vai depender ainda do TRF4 e do juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente tem até o dia 10, próxima terça-feira, para apresentar o chamado embargos dos embargos de declaração. Esse é o último recurso que pode ser apresentado ao TRF4, o Tribunal Federal sediado em Porto Alegre. Após a análise desse último recurso, Lula então poderá ser preso. A decisão final ficará nas mãos do juiz Sérgio Moro. O professor de Direito Penal, Heron Renato, explicou que Moro precisa esperar o ofício oficial do TRF4. Bom, por problemas técnicos a Sonora não entrou, mas o que o professor de Direito Penal Heron Renato explicou é que o TRF4, após analisar esse último recurso, enviará um ofício ao juiz Sérgio Moro, que então ele poderá enviar um mandado de prisão para a Polícia Federal em Curitiba. Não há um prazo definido para o TRF4 julgar esse último recurso da defesa do ex-presidente, que deve ser apresentado na próxima terça-feira, mas o tribunal tem mostrado celeridade em relação a este caso. O embargo dos embargos, esse último recurso, que pode ser apresentado ainda na segunda instância, é considerado um recurso meramente burocrático, serve para a defesa pedir explicações sobre possíveis omissões ou incoerências na decisão judicial, mas não muda o mérito da condenação, que pediu mais de 12 anos de prisão ao ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Segue com vocês, Zé Carlos. Muito obrigado, Lucas. E vamos, portanto, ouvir a palavra do diretor na entrevista de Lucas Por Deus Leão. Depois que se esgotou essa análise desses recursos pelo TRF4, o tribunal enviará o ofício ao juiz Sérgio Moro. Aí a decisão é do Sérgio Moro de mandar a Polícia Federal prender Lula. Em nenhum estado brasileiro, as condições das UTIs, unidades de terapia intensiva neonatais, atendem os parâmetros ideais no que se refere aos leitos do SUS, o Sistema Único de Saúde. É o que aponta a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, que divulgou nesta quinta-feira um estudo sobre os leitos de UTI neonatal públicos e particulares oferecidos no país. E no próximo bloco nós traremos mais detalhes sobre essa pesquisa da SBP. As investigações sobre os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Nunes prosseguem. 3 vereadores do município do Rio de Janeiro foram ouvidos na Delegacia de Homicídios no inquérito que investiga o crime. Os vereadores Renato Cinco e João Batista Oliveira de Araújo Babá, ambos do PSOL, e Ítalo Ciba, do Avante, foram intimados para dar informações como testemunhas por causa das relações pessoais de cada um com Marielle nos trabalhos legislativos. Renato Cinco disse à reportagem da Agência Brasil que não poderia revelar o que falou no depoimento de 4 horas para não prejudicar as investigações, mas afirmou que está confiante no trabalho da polícia. Na visão do vereador, a polícia está empenhada em investigar várias possibilidades para esclarecer o crime que nesta quarta-feira completou 21 dias. O parlamentar concordou com o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, que defendeu a possibilidade de a polícia tomar os depoimentos de 2 testemunhas que foram localizadas pela reportagem do jornal O Globo e teriam sido dispensadas do local do crime logo após os assassinatos. Para Renato Cinco, como houve convites para outros colegas prestarem depoimentos, uma das linhas de investigação seria buscar informações sobre o que ocorreu na Câmara nos dias que antecederam a morte de Marielle e como era o relacionamento dela com os parlamentares da casa.
Com informações de Cristina Índio do Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Fique agora com as notícias da sua região. Repórter Nacional. Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: Decisão do Supremo de negar habeas corpus a Lula repercute na imprensa internacional. Venezuelanos começam a ser acolhidos hoje em São Paulo. O tempo hoje. Uma zona de convergência de umidade continua a provocar chuva entre parte das regiões norte, centro-oeste até parte do sudeste. Os maiores volumes de chuva devem ocorrer entre o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a faixa norte do país, a previsão também é de pancadas de chuva. Também sobre o leste da região sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, as pancadas de chuva persistem, principalmente à tarde e à noite. No oeste da região sul, Mato Grosso do Sul e interior da Bahia, não há chance de chuva. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. O desmatamento da Amazônia caiu 20% em 6 meses. Vamos voltar ao vivo com Lucas Porteus Leão. Lucas. Olá, o desmatamento na região da Amazônia Legal, que engloba os estados da região norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso, reduziu em 20% em 6 meses. O balanço é referente ao período que vai de agosto de 2017 até janeiro deste ano, em relação ao período anterior. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O ministro defendeu que a redução no desmatamento foi contido pela fiscalização. O desmatamento ele é contido por comando e controle, não é o ideal será quando nós valorizarmos a floresta em pé. Quando ela em pé vale mais do que derrubada, está resolvido o problema do desmatamento. Mas enquanto isso tem que ter fiscalização. Para Sarney, a preservação da Amazônia também repercute na manutenção dos recursos hídricos em todo o continente. Mais do que nunca está comprovada a importância da Amazônia para o regime de chuvas de todo o resto do continente. As umidades que vêm do mar, elas são retidas pelas florestas, são ampliadas e os ventos vêm, batem nos Andes e espalham essa umidade, são os rios voadores. O ministro do Meio Ambiente ainda se posicionou contra o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que altera as regras para o licenciamento ambiental. Sarney Filho lembrou que uma tentativa de acordo com ambientalistas sobre o tema fracassou. Essa proposta que tinha sido aceita por todos os segmentos, ela não prosperou. Então, nós estamos fora dessa discussão. O Ministério do Meio Ambiente está fora dessa discussão. Nós não apoiamos esse projeto que está em tramitação na Câmara. O projeto, que altera regras para o licenciamento ambiental, prevê, entre outras medidas, prazos mais curtos para a liberação de obras, acaba com a obrigatoriedade do licenciamento para alguns empreendimentos e transfere competências da União para os estados. A proposta tramita em regime de urgência e é uma das prioridades da bancada ruralista e da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Segue com vocês. Obrigada, Lucas. Na véspera do Dia Mundial da Saúde, entidades e associações ligadas à saúde realizam ato em defesa do SUS no centro de São Paulo. Nelson Lim tem mais informações. Boa tarde, Nelson. Boa tarde. Centenas de manifestantes se reuniram na Catedral da Sé para a realização de um ato pela defesa do SUS. A manifestação foi chamada pela Frente Democrática em Defesa do SUS, que reúne diversas entidades e associações médicas de usuários da saúde. Para o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes, as dificuldades do sistema vêm da péssima gestão dos últimos ministros e também da falta de financiamento para a saúde, agravada pela PEC do teto de gastos. Pacientes para serem esperando a oportunidade de serem atendidos, pacientes em macas nos corredores, a falta de medicamentos, o aumento da judicialização no campo da saúde, enfim, isso vem acontecendo e progressivamente em maior intensidade. A Pastoral da Saúde, tradicionalmente presente no ato, também reforçou a necessidade de revogar a PEC do congelamento de gastos e também cobrou mais participação social no sistema.
Todo e qualquer investimento foi congelado pelos próximos 20 anos. A nossa luta é para que haja um descongelamento e para que haja também uma maior fluidez no controle social que a saúde tanto necessita. Ele fez referência à chamada PEC do teto de gastos, que limita os gastos públicos por 20 anos e permite reajuste somente por base da inflação do ano anterior. No entanto, segundo o balanço do Ministério da Saúde, houve um crescimento de 95% de investimentos de 2017 com relação a 2015 e que houve melhora na execução orçamentária que permitiu a liberação de mais recursos. O ato terminou agora há pouco com os manifestantes soltando balões pretos para o céu e também houve um minuto de silêncio em solidariedade aos pacientes do SUS. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Obrigada, Nelson. E agora sim, nós vamos trazer informações sobre as condições das UTIs, unidades de terapia intensiva neonatais, de acordo com um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sayonara Moreno. O levantamento aponta que faltam mais de 3.000 unidades em todo o país para o atendimento de crianças que nascem antes de 37 semanas de gestação e apresentam estado de saúde grave. O secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sidney Ferreira, considera a falta de leitos como um problema gravíssimo. Se nós considerarmos que nós somos um país desenvolvido, nós temos problemas graves. 150 milhões de brasileiros dependem do SUS. Então a situação é realmente muito grave. Quem sentiu essa falta na pele foi a dona de casa Jéssica Helena, que teve de acionar a justiça há 5 anos para conseguir uma vaga na UTI do Instituto do Coração de Brasília. O filho dela havia nascido com problemas no coração e precisava de internação na UTI neonatal da unidade. Somente depois de 11 dias de nascido, a mãe conseguiu o leito, mas o estado de saúde da criança havia se agravado e ela morreu com menos de 2 meses de idade. Foi isso que influenciou a vida do meu filho. Se ele tivesse conseguido essa vaga ao nascer, não teria tido tantos problemas, eu estaria vivo. Desesperador, porque você vê assim um problema tão fácil de resolver que você não pode fazer nada. O caso de Jéssica é semelhante ao de outras 69 famílias do Distrito Federal que somente no ano passado tiveram de acionar a justiça para pedir a liberação de leitos de UTI neonatal, segundo dados da Secretaria de Saúde do DF. O órgão conta que há 68 leitos disponíveis na rede pública, mas a situação na capital do país está longe de ser a pior. A Sociedade Brasileira de Pediatria considera que o ideal é de, no mínimo, 4 leitos de UTI neonatal para cada grupo de 1.000 nascidos vivos. Pelo SUS, são mais de 4.500 vagas em todo o território nacional, o que representa 1,5 leito para cada 1.000 nascidos vivos. Somando as vagas disponíveis no serviço particular, a média sobe, mas continua inferior a 3 leitos para cada 1.000 nascidos vivos no Brasil. Abaixo dessa média nacional estão 18 das 27 unidades da federação. E a situação é ainda mais grave na região norte, onde existem apenas 6% de todos os leitos de UTI neonatal do país. E é nesta região que estão os estados com os piores índices relacionados à atenção de bebês prematuros. 1,1 leito para cada 1.000 nascidos vivos no Acre, Amapá, Amazonas e Roraima. Sidney Ferreira destaca que a ausência de leitos para prematuros em estado grave afeta principalmente as famílias pobres, que dependem do SUS. Essa criança vai prejudicar toda a família, o sofrimento da família é grande e a despesa também da família e do governo será grande com uma criança com problema crônico. Se o neném não for atendido imediatamente, muitas vezes entubado, feito oxigênio, reanimação, ele terá uma sequela neurológica para o resto da vida, ou mesmo morrerá. Do outro lado do problema, a região sudeste ocupa mais da metade das vagas de todo o país em números absolutos. O Rio de Janeiro possui a maior taxa nacional, são 5,2 leitos para cada 1.000 prematuros. De acordo com a SBP, nascem no Brasil quase 40 prematuros por hora, o equivalente a 900 por dia.
Em nota, o Ministério da Saúde argumenta que o déficit de 3 mil leitos no Brasil se refere a apenas um serviço analisado e que não há parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde sobre o assunto. O órgão ainda explica que a quantidade de leitos é definida pelos estados e municípios e que o número de leitos de UTI neonatal fornecidos pelo SUS aumentou 10% nos últimos 4 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Pesquisa Ibope, divulgada hoje, revela como o governo está sendo avaliado. As informações ao vivo com Graziele Bezerra. Boa tarde, Graziele. Boa tarde para você também, Zé Carlos. A popularidade do presidente Michel Temer se manteve estável nos últimos 3 meses. Em comparação com a pesquisa divulgada pelo CNI Ibope em dezembro, segue em 9% o percentual de aprovação da maneira de governar do presidente. Uma nova pesquisa foi divulgada hoje. Segundo o gerente executivo da Unidade de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, a população ainda não percebeu a queda na inflação e a retomada da economia. A retomada da economia está sendo muito lenta e a própria queda da inflação ela foi prejudicada com aumentos pontuais que a gente teve desde dezembro. A gasolina, gás de cozinha, material escolar, transporte. Ou seja, então as pessoas ainda continuam preocupadas com a inflação e com o desemprego. Então, por isso o governo ainda não consegue capturar os benefícios dessa melhora na economia. Agora, por outro lado, a popularidade do presidente cresceu na região Nordeste. O percentual daqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo caiu de 84% para 77%. Renato da Fonseca avalia que essa melhora esteja atrelada à percepção das pessoas sobre a melhora na segurança pública. Pois é, na verdade, o Renato da Fonseca ele chamou atenção para a avaliação, para a segurança pública no Nordeste, que tem melhorado, e também sobre a intervenção federal. Ele disse que, embora essa intervenção tenha ocorrido no Rio de Janeiro, a violência no Nordeste, que é até mais séria do que no Rio de Janeiro, também pode ter sido um dos fatores que levaram essa melhora aí nos dados do Nordeste. Essa pesquisa foi feita entre 22 e 25 de março, com 2.000 pessoas em 126 municípios. Zé Carlos? Obrigado, Graziele, pelas informações. Agora, 12h37, hoje está sendo lançado o selo Brasil Livre da Aftosa. A repórter Daniele Soares tem os detalhes. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Zé Carlos. O presidente Michel Temer lança neste momento o selo dos Correios Brasil Livre da Aftosa. O evento faz parte do plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Doença. A ideia da ação é criar e manter condições sustentáveis para garantir o status do país livre da doença e ampliar as zonas livres sem vacinação. Em maio, o Brasil vai receber o certificado internacional da Organização Mundial da Saúde Animal como país livre da febre aftosa com vacinação, com reconhecimento dos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e parte do Pará. E a previsão, Zé Carlos, é que em maio de 2019, Acre e Rondônia, além de municípios do Amazonas e Mato Grosso, iniciem a suspensão da vacinação. A expectativa é de que até maio de 2023, o país inteiro seja reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação. A doença é causada pelo vírus aftovírus e provoca febre e lesões na boca, nas patas e tetas dos animais. Os bichos passam a caminhar e se alimentar com dificuldade. E em menos de uma semana, o vírus pode contagiar todo o rebanho, atingindo animais de casco fendidos principalmente. São eles bovinos, búfalos, suínos, ovinos e caprinos. Animais sadios com infectados ou pela ingestão de alimentos contaminados. Objetos contaminados, também como botas, roupas, veículos e equipamentos, também podem espalhar o vírus. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. A inflação das famílias de menor renda entre 1 e 2,5 salários mínimos avançou em março em relação a fevereiro, mas ainda assim ficou abaixo da taxa das famílias de maior renda. Segundo dados divulgados hoje no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IPC-C1, Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 de março, apresentou variação de 0,08%, com alta de 0,09 ponto percentual, acima da taxa apurada de fevereiro, quando o índice acusou deflação de menos 0,01%.
Com o resultado, o indicador acumula alta de 0,57% no ano e 1,45% nos últimos 12 meses. E agora vamos às informações do mercado financeiro. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em alta de 1,76% com 85.841 pontos. O dólar comercial em queda de 0,32% está cotado em R$ 3,330. Fique agora com as notícias da sua região. Repórter Nacional. Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: incêndio em presídio de município gaúcho deixa 5 mortos. Desmatamento da Amazônia cai 20% em 6 meses. 12h45, vamos agora ao esporte com André Luiz Mendes. Bate-bola Nacional. O melhor do esporte na hora do almoço. André Luiz Mendes. Estamos chegando com esse bate-bola dentro do Repórter Nacional. Para começar, vamos falar de Cruzeiro e Vasco, que empataram ontem pela Libertadores em 0-0. Primeiro, o técnico Mano Menezes analisando o jogo. Tivemos volume, tivemos pressão, mas sem dúvida nenhuma tivemos algumas dificuldades na fase final. Os jogos de Libertadores, todos nós sabemos que historicamente sempre são assim. É uma competição que você tem que saber jogar. Muita gente já largou na frente com vantagem e depois não chegou. Muita gente larga com dificuldade na primeira fase, classifica e depois cresce. E nós estamos passando pelo nosso momento de dificuldade na temporada. Agora temos que ter a cabeça no lugar, entender as dificuldades que estamos passando. É o segundo jogo de Libertadores que a nossa véspera é bastante acidentada, mas está dentro de um contexto de dificuldade que eu acho que a competição traz. Agora é a vez do técnico do Vasco da Gama, Zé Ricardo, falar se essa foi a melhor partida do Vasco no ano. Olha, acho que a gente já fez algumas boas partidas, mas talvez não na sua totalidade, né? Alguns pedaços de boa partida. Eu acho que a melhor partida que fizemos foi na terceira fase da pré-Libertadores, né? Contra o Wilson também em casa. Uma partida que eu acho que a gente dominou completamente o adversário e tivemos uma grande vitória. Mas hoje a gente sabia que se não tivéssemos organizado e muito concentrado, seria muito difícil arrancar qualquer ponto aqui do Cruzeiro, né? Pelo tamanho do Cruzeiro, pela força da sua torcida aqui, lotou o estádio, e principalmente pelo seu elenco, seu treinador, né? Sua comissão técnica, muito forte. Então, se a gente não tivesse organizado e jogando, seria muito difícil. Eu acho que foi isso, a conscientização. O nosso grupo é um grupo fantástico de trabalho e compram realmente a ideia. Toda vez que a gente propõe uma estratégia, a gente troca até algumas opiniões, mas quando a gente propõe e a gente acha que aquilo ali é certo, a gente vai até o nosso limite. Eu acho que isso ficou provado. Eu acho que dessa forma a gente pode caminhar, né? Com a doação total tem que ser uma condição sine qua non. E a partir daí a gente trabalhar em cima de estratégia, em cima de cada adversário. Vaiado pelas falhas do Campeonato Brasileiro, desta vez Paulão, eleito um dos melhores do jogo, teve o seu nome gritado pela torcida. Ele analisa essa situação. Acaba sendo complicado só acabar errando com poucos minutos de jogo. Dentro de um jogo todo é difícil. Vendo pelo lado positivo, ainda bem que foi no início do jogo e a gente teve tempo de virar. Teve tempo de recuperar. Com a ajuda dos companheiros, a gente sair dali com resultado positivo. E, claro, mais uma vez eu agradeço a torcida, até mesmo pela paciência. A gente sabe que o torcedor trabalha com emoção e a gente leva para casa do torcedor toda aquela esperança de que seu clube no fim de semana e nos próximos jogos vai lhe dar alegria. Então o torcedor para na frente de sua casa, liga a TV, junta seus familiares, seus amigos, quem seja, para ver os jogadores dentro de campo representarem a eles. Então, acabou acontecendo isso. Acho que dentro de tudo que aconteceu, para mim foi muito bom. Acho que para todo atleta é muito bom, para todo profissional também é muito bom. Ter o reconhecimento do trabalho. Então, para mim, em especial, foi muito legal. Claro que isso acaba emocionando dentro de campo, mas a gente tem que, sendo bem profissional, tem que seguir firme ali na risca. Então, para mim foi muito bom, mas isso só me leva a partir daqui tentar repetir partidas como essa, partidas firmes, partidas que eu possa estar passando confiança também para o torcedor e para o próprio meu treinador que está aqui ao lado. O Galo larga na frente na Copa do Brasil, faz 4 de diferença. Técnico Thiago Largue analisa o jogo e já pensa na decisão contra o Atlético. O grupo se empenhou, concentrou e mostrou a força que tem. Mostrou que
Todo mundo está preparado, quem entrou aproveitou a oportunidade, ajudando, defendendo e atacando. E acho que o time construiu um resultado que foi merecido. Reforça, né, a confiança do grupo, a confiança de que nosso time sabe jogar futebol, sabe ocupar os espaços e tem qualidade, aumenta essa confiança e a oportunidade que os jogadores tiveram, que é sempre bom reforçar o elenco, reforçar que temos um grupo, porque mais cedo ou mais tarde vamos precisar de mais jogadores, né? E os outros que foram poupados também é bom para eles, porque precisavam. A sequência a gente sabe que é dura, esse ano o calendário. Então, se a gente puder poupar alguns jogadores mantendo o nível de desempenho, é sempre isso que a gente espera. Contagem regressiva. Alô, Eurico Tavares. Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares. O Japão chega na sua 6ª Copa e de forma consecutiva. Apareceu pela primeira vez em 98 na França e esteve presente em todas a partir daí. Sua melhor posição foi um 9º lugar nas Copas de 2002 e 2010. Sediou a Copa de 2002 ao lado da Coreia do Sul. Em 17 jogos, ganhou 4, empatou 4 e perdeu 9. Marcou 14 gols e sofreu 22, conseguindo um total de 16 pontos. Seu principal artilheiro em Copas é Keisuke Honda, com 3 gols. Suas 4 vitórias foram contra a Rússia e Tunísia em 2002 e contra Camarões e Dinamarca em 2010. Perdeu por 4-1 para o Brasil em 2006. Hoje, quinta-feira, 5 de abril, faltam 70 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018. Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. É aqui na Nacional. O Grêmio venceu na Copa Libertadores da América e bem, goleou 4-0. Renato Gaúcho brincando, né? Renato brincou na coletiva em relação ao gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, que ele até pouco tempo falava que ele era melhor do que o Cristiano Ronaldo. E aí foi perguntado ao Renato na coletiva o que ele achou do gol de bicicleta. E aí, meu amigo, ele botou o Everton na jogada. Olha o que ele falou aí. Eu vou pedir desculpas para você e eu vou deixar o Everton responder ela para mim. Pode responder, Everton. Acho que foram 2 grandes jogadores, né? Não tive a oportunidade de ver o professor Renato jogar, mas pelo que eu escutei, ele era um bom jogador. Mas comenta o que aconteceu na pré-eleição hoje. Fato curioso, né? Curioso para vocês. Na pré-eleição, ele foi mostrar lá um lance, até achei que era um lance sério, né? Ele mostrou a bicicleta, que ele deu um chapéu e uma bicicleta, e comparado com a do Cristiano. Falei, golaço, de craque, gol de craque, o gol dele foi de craque. Aí eu mostrei um gol meu, um chapéu no zagueiro, bicicleta. Gênio. Boa noite. Depois da vitória do Liverpool, o atacante Roberto Firmino fala da emoção da festa que a torcida do Liverpool fez antes do jogo. Eu vindo do ônibus, eu já tinha lido que eles iam fazer uma grande festa quando a gente vier ao estádio, nosso chegar aqui, e eu fiquei, eu te digo que encheu os olhos de lágrima, que foi muito emocionante mesmo para mim, e isso só nos dá mais força para lutar lá dentro do campo e vencer os jogos. Zagueiro Juan analisa a atual fase do Flamengo. A gente tem consciência, né, que a gente precisa melhorar em termos de desempenho como time, né, coletivamente. O campeonato, sim, a gente se torna até repetitivo, é um campeonato que te permite isso, né, te permite sim sucesso, porque você numa noite ruim, você pode ser eliminado, né? Mesmo tendo ganho um turno, né? A gente também não pode reclamar muito, porque ano passado fomos beneficiados, né, pelo regulamento. O regulamento é um regulamento confuso, mas isso não tira a nossa responsabilidade de trabalhar e de evoluir. É normal a indignação dos torcedores, porque realmente o nosso grupo dentro de campo tem que ter desempenhos melhores. Isso a gente está fazendo dia a dia, a gente faz exaustivamente isso, trabalhar para melhorar, né? Esperamos, sim, os próximos objetivos que a gente tem pelo caminho, ter maior sucesso. Você segue com as últimas notícias do Repórter Nacional. Muito bem, tivemos aí André Luiz Mendes com o esporte aqui no Repórter Nacional.
Agora, 12h54, 4 apostadores acertaram em 6 dezenas do concurso 2028 da Mega Sena e dividem o prêmio de 40 milhões de reais. O prêmio para cada apostador é de 10 milhões e 251 mil reais. 2 apostas vencedoras são de São Paulo, capital, e uma de Piracicaba. A outra é de Viamão, no Rio Grande do Sul. Os números sorteados foram 7, 11, 24, 36, 42 e 58. Repetindo aí para você que não anotou. 07, 11, 24, 36, 42 e 58. A 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro aceitou nesta semana a 22ª denúncia contra o ex-governador fluminense Sérgio Cabral. Além de Cabral, foram denunciados o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, FEComércio, Orlando Diniz, e outras 11 pessoas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Orlando Diniz ofereceu vantagens indevidas a Cabral em benefício de empresas associadas à FEComércio do Rio de Janeiro e também empregou funcionários fantasmas no sistema Sesc-Senac, a pedido do ex-governador. O esquema teria movimentado quase 6 milhões de reais. O MPF diz ainda que o presidente da FEComércio valeu-se por diversas vezes do esquema de lavagem de dinheiro comandado por operadores financeiros de Cabral para ocultar e dissimular a origem ilícita de dinheiro. Pois é, Márcia, essas e outras notícias estão na Agência Brasil, que acompanhe o nosso site, é o www.agenciabrasil.ebc.com.br. O Supremo Tribunal Federal atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e bloqueou 20 milhões de dólares de contas bancárias vinculadas ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, dos filhos dele, em Banco da Suíça. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela PGR. Segundo a Procuradoria, a decisão do ministro Edson Fachin impediu que o dinheiro, fruto de desvios promovidos por Machado, fosse incorporado ao governo suíço. A solicitação da PGR foi para que os valores fiquem disponíveis até o STF decidir sobre o pedido de sequestro de bens apresentado pelo Ministério Público Federal. O preço do gás de cozinha, o GLP, foi reduzido pela Petrobras às distribuidoras. O botijão, de 13 quilos, ficou R$ 1,03 mais barato, passando de R$ 23,16 para R$ 22,13. A redução passa a valer a partir de hoje, mas não leva em consideração os tributos e a margem de lucro na comercialização do produto. A Petrobras explicou em sua página na internet que o preço de venda às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor e que as revisões feitas podem ou não ter reflexo no preço de comercialização, que incorpora impostos e repasses de distribuidores e revendedores. E uma última informação: 4 ex-sócios da Boate Kiss, o ex-chefe de segurança e a empresa Santo Entretenimento terão que ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dos valores gastos com benefícios pagos a familiares de funcionários mortos no incêndio na Casa Noturna, no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Entre os benefícios pagos às famílias das vítimas estão auxílio-doença e pensão por morte. Hora em Brasília, 12h58. Você conferiu aqui no Repórter Nacional. Decisão do Supremo de negar habeas corpus a Lula repercute na imprensa internacional. Venezuelanos começam a ser acolhidos hoje em São Paulo. A popularidade do presidente Temer se mantém estável em relação à última pesquisa da CNI. Incêndio em presídio de município gaúcho deixa 5 mortos. Desmatamento da Amazônia caiu 20% em 6 meses. País sofre com falta de mais de 3 mil leitos de UTIs neonatal no Sistema Único de Saúde. União Europeia rastreia 65 mil traficantes de pessoas. O esporte, Vasco e Cruzeiro ficam no 0-0 e Grêmio goleia na Libertadores. E aqui termina o Repórter Nacional com os trabalhos técnicos de Egberto Martins. Repórter Nacional, produção do jornalismo da Rádio Nacional. Uma ótima tarde. Boa tarde.